Diane, hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025, meia-noite e 52. No último vídeo eu tinha falado que pessoas eram estranhas. Bom, o meu objetivo agora era falar que eu sou estranho, era tipo uma sequência, coisa do tipo. Só que eu demorei pra gravar, então eu troquei de assunto. Hoje eu vou falar sobre namoro e coisas do tipo. Eu nunca namorei. Por muito tempo eu achava que que eu era errado, de certa forma, que eu era alguém estranho, porque eu não namorava, porque eu achava que. Deixa eu só sentar um pouquinho mais. Eu achava que eu era errado de não namorar, estando com, o quê? 16, 17 anos. Bom, meio que desde os 12 eu já tinha um pouco de vontade de namorar, porque, bom, sendo um nerd que eu sou, eu vejo muitos filmes, eu vejo muitos quadrinhos, muitas coisas do tipo, eu vejo muitas pessoas namorando por aí. Tipo, uma das coisas que ah, me deu vontade de namorar, por exemplo, foi Scott Pilgrim. Na época, eu li os quadrinhos quando eu tinha o quê, uns 12 anos, eu tinha visto o filme. Na época, eu não tinha o contexto ou a consciência necessária para entender que o Scott Pilgrim era um idiota, porque ele é. Nos quadrinhos ele é um pouquinho melhor, mas ele é ainda bem idiota. E eu sempre achei que eu precisava namorar o quanto antes, por algumas razões. Bom, primeiro, como eu falei, outros personagens também namoravam, então eu queria ser que nem eles, sabe? Mas também porque eu cresci e eu fui vendo que boa parte dos meus amigos já tinham algum tipo de namoro ou lance ou qualquer coisa do tipo. Ahn, Teve uns amigos, por exemplo, que eu já conhecia há pouco tempo e eu vi o namoro deles crescendo, de algumas pessoas na verdade. Então eu já vi pessoas, bom, começarem namoros, terminarem namoros, e enfim. Eu sempre achei que eu era errado, no sentido de eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível que essas outras pessoas estão tendo relacionamentos e estão tendo essas experiências e eu não tô. Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado. E aí eu tentava. Bom, quando eu era menor, tinha meio que na internet. Era normal os meninos se acharem uns bostas, uns merdas. Eu não sou tão bonito e eu não sou engraçado e etc. Basicamente era normal e de certa forma cômico você ter uma baixa autoestima. Só que pra mim ela virou verdade, ela saiu um pouco da piada, ela se tornou verdade por um tempo. Por um bom tempo, na verdade. Eu só parei de ter uma baixa autoestima depois de terapia, depois de ter sessões com uma psicóloga. E isso me ajudou bastante, ter, estar fazendo uma terapia me ajudou bastante. Por algumas razões. Várias, na verdade. Mas entrando na questão de relacionamento, eu me via muito. Eu era basicamente a pessoa que mais me odiava era eu mesmo. E, claro, bom, você com certeza já ouviu falar disso. Se você não se ama, quem é que vai amar você? Eu sentia que eu era tipo a ovelha negra do resto do mundo. O que não me ajudava em muita coisa. Não só em relacionamentos, mas em qualquer outra coisa no mundo. E
Mas eu ainda tinha aquela vontade, não só uma vontade, mas principalmente uma pressão de, bom, eu tenho que estar namorando alguém, não é mesmo? O mundo tá andando por aí, as coisas estão acontecendo, eu tô envelhecendo, o mundo tá rodando e, bom, consequentemente eu tenho que estar num relacionamento, não é mesmo? E isso basicamente acumulava muito na minha cabeça. Era praticamente uma necessidade. Bom, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que tomar um banho e eu preciso estar num relacionamento. Era algo necessário. Basicamente era quase como eu tava basicamente querendo fazer parte de um grupo. Eu tava querendo ser aceito. O que eu não sabia é que as pessoas já me aceitavam mesmo sendo solteiro, que não mudava nada na vida, assim, estar em um relacionamento ou não. Até porque não foram todos os meus amigos que entraram no relacionamento. Tem, eu tenho ainda vários amigos que nunca namoraram ou coisas do tipo, porque, bom, não é uma necessidade para a pessoa. Mas para mim era algo extremamente importante. Eu sentia que eu acho que eu tinha uns medo de ser deixado para trás, sabe? Tipo, bom, aquele ali não namora, então ele é pior, ele é menor do que a gente. O que claramente eu duvido que alguém, eu duvido realmente que alguém tenha pensado nisso. Ou qualquer coisa do tipo. O tempo foi andando, eu ainda tinha aquela necessidade, aquela vontade, só que eu meio que duvidava um pouco. Não só porque meio que outras pessoas já falavam isso há um bom tempo, de que a pessoa certa vai aparecer na hora certa. Quando você menos esperar, alguém vai aparecer. Eu odiava esse tipo de coisa. Bom, basicamente porque eu queria algo na hora, eu não queria esperar um tempo, eu queria namorar agora, num momento onde eu mais tinha vontade de algo do tipo acontecer. Só que as coisas não são assim. Bom, eu não sabia isso na época. Poderia saber na teoria, mas com certeza não na prática. E as coisas, o mundo foi andando, eu fui percebendo que, bom, eu não era a melhor pessoa para estar no relacionamento. Bom, eu não tinha uma boa autoestima, o meu mental não estava bom e eu com certeza não era preparado para estar em um relacionamento. Eu até hoje às vezes me pergunto um pouco se eu estaria preparado. Sendo sincero, provavelmente sim. Mas ainda é algo novo. Eu nunca experienciei isso. Eu não vou saber se eu vou estar realmente preparado para isso. Então, para mim foi um certo choque perceber isso. Depois de muito tempo, eu ainda tinha essa verdade chegando em mim, essa verdade de que as coisas não funcionam assim, não funcionam do jeito que você quer. Então eu comecei a perceber, eu ainda tentava um pouco, às vezes eu chegava na DM de algumas garotas que eu meio que ou conhecia ou coisa do tipo, mandava uma. Qual o nome? Uma cantada, mas tipo, nada tão. Uou, mas era cantada meio bobinha. E não dava certo. Bom, em questão de conversar e respeitar uma pessoa, não tinha nenhum problema nisso. É que as conversas não continuavam. Bom, primeiro porque eu não sabia como fazer isso, como continuar, como ter essa progressão. Bom, eu também não tinha muita coragem, mas também porque eu acho que
eu tinha um certo tipo de medo, que é um medo de. ah, bom, medo no seu sentido mais puro, que é a falta de coragem. Eu tinha medo de fazer alguma coisa e ela dar errado. De tipo, eu posso fazer, eu posso agir, eu posso falar com aquela pessoa naquele exato momento. Eu imagino que vai ser ok conversar, só que e se não for? E se eu estiver incomodando essa pessoa? E se eu estiver sendo um babaca? E se eu, sabe, é, criar um momento extremamente vergonhoso para essa pessoa? Eu não quero fazer isso. Eu sei que isso não é legal, eu não quero participar nisso. Então eu tinha muito esse medo de talvez criar um momento muito desconfortável com alguém. Eu claramente ainda tenho um pouco disso, não é algo que se esvaiu 100%. Bom, eu imagino que parte disso seja bom senso, de tipo, olha, aquela pessoa até pode ser muito bonita e aparentemente muito interessante, mas se ela tá no meio das compras no mercado ou se ela tá no meio do metrô, eu não vou chegar nessa pessoa, porque provavelmente esse seja o último lugar, se não um dos últimos lugares que essa pessoa gostaria de ser, ah, de conversar e, sei lá, entregar um Instagram, número, sei lá. Então, claramente, em situações desse tipo, eu nem penso em fazer qualquer coisa porque, porque basicamente eu não quero ser um idiota. É, Tem alguns outros lugares onde seria um pouco mais aceitável ou comum, tipo uma balada, coisa do tipo, e do mesmo jeito eu não tenho muito interesse porque aquela questão dos riscos ainda pertence a mim. E os riscos não são só de tipo, eu posso machucar essa pessoa, mas também no sentido de tipo, eu posso perder uma oportunidade. É como se eu estivesse perdendo algo. Por exemplo, eu vou falar com uma pessoa, a pessoa, ela, é, por exemplo, não estava tão interessada. Se for uma pessoa que eu não conheço, ok, eu acho, tipo, bom, a gente não se conhece, então meio que é uma oportunidade como qualquer outra. Mas se for uma pessoa que eu já conheço há um tempo, é um risco maior, porque eu posso perder uma amizade. Eu não quero correr o risco de perder essa pessoa. Eu posso ter um certo interesse nela, eu não estou ao nível de estar apaixonado nessa pessoa, mas essa pessoa realmente parece muito interessante. Muito interessante. E seria muito divertido tentar alguma coisa com essa pessoa. Mas e se não for? Se não der certo, existe aquele pequeno risco das coisas não derem certo e eu perder essa amizade. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que aquela pessoa sinta algo do tipo, sinta uma, sei lá, decepção ou qualquer coisa relacionada. Eu não quero que isso aconteça. Então, tem algumas correntes que ainda me prendem em coisas do tipo, mas eu sou uma pessoa diferente. Com a ajuda de terapia e com a ajuda de eu olhando pra mim mesmo, hoje em dia eu não sinto mais essa necessidade. Eu vivo minha vida quase sem pensar nesse tipo de coisa. Por quê? Porque eu tô vivendo uma boa vida. Claro, tem algumas coisas que eu gostaria que fossem melhores, algumas coisas que eu posso mudar, inclusive. Mas depois de ter saído da depressão, a minha vida ela mudou completamente. Eu vivo uma outra vida, é quase como fosse. Às vezes até parece que eu sou uma outra pessoa, vivendo uma outra vida. Porque com a ajuda da terapia, eu comecei a repensar muito das minhas escolhas, muito do que eu pensava sobre mim, sobre o mundo e etc. E uma dessas coisas foi
a necessidade de estar em um relacionamento. E percebendo que eu não preciso disso, que claro que caso aconteça, seria algo muito maneiro para ambas as pessoas. Seria super divertido ter uma namorada, um namorado, enfim. Seria incrível, mas eu não preciso, sabe? Eu tô vivendo a minha vida aqui como uma pessoa solteira e eu tô aproveitando demais. Eu tô conhecendo pessoas novas. Eu tô jogando jogos que eu quero. Eu tô assistindo os filmes que eu quero. Inclusive, eu acabei de assistir Robocop. Não tem nada a ver com o tema, mas caralho, cara, que filme foda. Eu tinha assistido um filme há um tempo. Eu tô falando do original, de 87. Eu tinha assistido há um tempo. Eu fui assistir de novo para gravar um podcast com os meus amigos. E sim, eu tô spoilando o tema e foda-se. A gente ainda vai gravar no domingo. Eu ainda quero ver o segundo e o terceiro. O terceiro falam que é uma merda. Mas enfim. Que filme maneiro pra cacete. Eu tô aproveitando bastante, sabe? Eu tô vivendo uma vida boa. E isso é muito legal de falar assim em voz alta. Eu tô vivendo uma vida boa. E essa vida boa não necessita de uma outra pessoa. Eu poderia sim ter uma outra pessoa aqui do meu lado. Uma pessoa que esteja. Que me faça bem. E que eu gostaria de fazer o melhor para aquela pessoa. Mas. Falando pela pela centésima vez. Eu não preciso disso. Eu tô tendo um tempo pra mim. Um tempo pra eu poder cozinhar. Cara, eu amo cozinhar. Hoje foi a primeira vez que eu fiz um mac and cheese, um macarrão com queijo. Ficou bom pra cacete. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um molho branco. Eu já tinha tentado antes, só que nunca tinha dado certo. Ele passou um pouquinho do ponto? Sim. Mas o de hoje passou um pouquinho do ponto. Mas meio que deu certo. Isso é maneiro pra caramba. Eu tô jogando jogos que eu sempre quis jogar. Eu tô dedicando tempo pra isso. E eu tô fazendo os meus próprios projetos com câmeras, com filmagem, edição, enfim. Eu tô escrevendo algumas histórias. Eu tô precisando de um pouco. Seria um pouco melhor se eu tivesse um pouco mais de tempo pra isso, mas enfim. Eu tô vivendo. Cara, eu tô estudando um monte de álbum. O meu tempo experienciando música. Caraca, cara. Esse ano eu quero ainda escutar mais músicas, porque em comparação ao ano passado eu escutei bastante. Bem mais. Mas eu tô descobrindo a história dos Smashing Pumpkins. Recentemente eu tava escutando o Sean Lennon, filho do John Lennon. Eu tava. Deixa eu pensar. Clairo é bom demais. Eu tô pensando em alguns álbuns do ano passado também. Clairo, Charlie XCX. Ano passado eu tomei um tempo pra estudar Charlie XCX. De como ela começou como essa cantora pop, depois ela foi sendo influenciada pelo hyperpop, enfim. Eu tô estudando bastante, seja sobre música, eu tô lendo bastante também. Eu gostaria de ler mais, na verdade. Hobbit, eu comecei a ler, eu parei um pouco, eu já li uns 70% do livro. Eu ainda quero ler Senhor dos Anéis, os 3 mesmo, e depois assistir todas as versões dos filmes em versão de diretor, versão estendida, enfim. Eu tô tomando um tempo pra aproveitar. E eu tô aproveitando bastante. Ano passado eu joguei Mario 64. Eu nunca tinha jogado Mario 64. Eu amei o jogo. É maneiro pra cacete, cara. É muito maneiro. Esse ano eu tô jogando uma Metroid. Eu tô tomando meu tempo pra me divertir comigo mesmo. Eu não sou uma pessoa que joga muito jogo online. Não é muito minha diversão. A não ser que eu tenha amigos. Porque, bom, jogo online normalmente competitivo
você tem uma conexão com algumas pessoas. Oi, o vídeo deu mais de 20 minutos e ele cortou. Eu vou continuar. Bom, enfim. E eu tô jogando muito jogo single player. Sempre joguei jogos single player porque eu nunca vi muito graça em jogo online. Porque você tem uma certa conexão, mas dependendo do jogo, não é tanta coisa assim. Não chega a ser muita algo que me impacta, a não ser que seja algo jogando com um amigo ou com os amigos. Por exemplo, no meio da pandemia, eu tava jogando quase todo dia Among Us com os meus amigos, o que era muito maneiro. Já joguei bastante Dead by Daylight também, muito engraçado. Mas as experiências de jogar um jogo single player, um jogo onde apenas eu estou jogando, elas são fantásticas. Um tempo pra mim mesmo é fantástico. Alguns dos jogos, meus jogos favoritos, são jogos onde eu tive a experiência. Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Zelda Ocarina of Time, Hyper Light Drifter. São jogos onde você só pode jogar com você. E eles são incríveis, são coisas que vão ficar comigo para sempre. Filmes que eu já assisti, eu normalmente gosto de assistir filmes sozinho por causa da experiência que é completamente sua. Você assiste do seu jeito. Eu pessoalmente gosto de assistir de noite, normalmente aqui na sala, com a TV aqui na minha frente. Cara, não tem ninguém pra me atrapalhar. Não tem som aqui de carro passando ou de cachorro latindo. É um tempo pra mim. Ler, a mesma coisa. Tem vezes que eu tô lendo no meio da minha cama. Tem vezes que eu vou ler no metrô, coisa do tipo. Tem os seus barulhos aqui e ali. Mas eu tô tão enfiado na história que é um tempo pra mim. Escutar música é um tempo pra mim. Algumas pessoas gostam bastante de rezar. Algumas pessoas gostam bastante de meditar. Eu gosto bastante de escutar música e entrar no meu próprio mundo. Tem vezes, cara, você não tem ideia da quantidade de ideias pra livros, filmes e coisas do tipo que eu tive só escutando uma música, entendendo a vibe da música. É algo meu e eu amo isso. Eu tenho um pouco. Medo, não sei se é a melhor palavra, não sei se é o termo correto, mas talvez se eu entrar num relacionamento, eu gostaria muito que a outra pessoa entendesse que eu também preciso desses momentos. Eu não quero ficar 100% do tempo junto com aquela pessoa, porque esses momentos são muito bons. É muito bom estar feliz. É muito bom estar feliz. Eu não sei como explicar isso, sabe? Depois de estar tanto tempo depressivo, tanto tempo triste e largado, é muito bom estar bem com si mesmo. E eu tô bem, muito bem comigo mesmo. Eu acho que eu gosto de ser solteiro. Eu acho que tá na posição que eu estou agora é bem legal, eu acho. Bom, de novo, claro que seria legal. Se uma oportunidade aparecesse, seria maneiro pra caramba. Mas é muito legal ter esse tempo pra mim. E claro, eu também gasto tempo com outras pessoas. Com o meu irmão, com a minha outra irmã, com os meus amigos, enfim. Eu ainda gosto de ter esse tempo pra mim. E ainda ter o tempo para as outras pessoas também. Porque, bom, no final das contas, estamos no planeta Terra. Existem outras pessoas por aí. Por que não conviver com essas pessoas? Por que não gastar um pouco do seu tempo, um pouco de si para essas pessoas? Quando a minha irmã vem pra cá,
Cara, é tão legal. É tão legal assistir ela jogando algum jogo. Porque eu tô doando um pouco do meu tempo, um pouco de mim, no caso, pra ela. E ela tá se divertindo demais. Às vezes é um pouquinho chato, onde, por exemplo, a gente tá jogando. A gente já jogou, meio que a gente já saiu dessa fase de jogar Lego Harry Potter, porque eu assisti todos os filmes de Harry Potter com ela. E toda hora que a gente jogava, ela tinha que tomar sei lá quantos minutos pra encontrar o Harry. Qual é o nome do cara? Malfoy, o Draco Malfoy, no meio da rua lá de qual, putz, qual era o nome da diagonal, na rua diagonal lá. E aí ela passava e encontrava o Draco Malfoy e dá pra você pegar os personagens usando o Leviosa e rodar os personagens. E ela descobriu isso, eu não ensinei isso pra ela, ela descobriu isso. Toda hora que a gente joga, ela fica e fica e fica rodando e rodando e rodando e rodando. Ela não presta atenção em mais nada. Eu não posso fazer nada porque eu não consigo sair do mapa se ela tá fazendo aquilo. Aí é um pouquinho chato, um pouquinho. Mas qualquer outra coisa, ela jogando o meu jogo favorito, Ocarina of Time, é incrível. É incrível ver ela jogando isso. Ou jogando outros jogos. Teve um outro jogo que eu mostrei pra ela, Dice Dungeons, que é um roguelike, é um meio que card builder. Eu não sei se necessariamente você tem, não um card builder, mas você usa cartas, enfim. É muito legal. Ela venceu jogando pela primeira vez o jogo. Ela ficou super feliz. É maneiro ver uma coisa desse tipo. Ou quando eu tô com meu irmão, a gente tá rindo na pior merda possível. Na pior, não que seja algo errado, mas porque é algo extremamente idiota. Piadas internas que a gente tem. Toda hora que eu vou com ele, por impulso, ele fala, olha a faca. Por quê? Porque eu mostrei uma vez pra ele o vídeo do Olha a Faca, que é um repórter entrevistando um cara que falou que ele sobreviveu com porque viu o ladrão e ele tá com uma faca e não sei o que e tal. Aí o repórter, ele acha que é mentira, alguma coisa do tipo, e ele começa a falar com o cara, ele, não sei o que, olha a faca. Maluco, o meu irmão, ele tava chorando de rir com olha a faca. E agora isso é um momento entre a gente que vai durar sei lá quanto tempo, de quantas piadas internas que a gente tem. Então, gastar o seu tempo com outras pessoas também é muito maneiro. Eu não quero que você entenda que é algo errado ou que você só tem que tomar um tempo com você. Ambos são importantes, ambos são necessários, sabe? Ambos são realmente muito bons pra você. Só que, às vezes, você pode tomar um pouco muito. Você pode tomar muito tempo pra você, às vezes você toma muito tempo pros outros. Então é sempre bom repensar o que você tá fazendo. Nossa, eu acabei de dar um tapa aqui e no áudio vai ficar uma bosta. Tem uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e seria legal se algo acontecesse, mas é interessante isso, de se pensar nisso, porque a gente toma tanto tempo pra às vezes eu não sei como colocar isso em palavras, mas algumas coisas acontecem e eu não sei como explicar, sabe? Eu não sei o que falar, mas sei lá, as coisas mexem com você. Isso é lindo.
mas às vezes elas mexem demais. Eu, quando era menor, isso acontecia bastante. Às vezes uma pessoa era simplesmente carinhosa comigo, ou super legal comigo, eu já estava pensando, ah meu Deus, como vai ser o nosso futuro daqui pra frente? Será que eu já posso casar com essa pessoa? Será que eu já devo pedir essa pessoa em casamento? Não estou falando sério, claro, eu não estou falando sério, eu não estava pensando em casar com ninguém, mas era meio que o sentimento de, bom, eu tenho que casar com essa pessoa agora, não é mesmo? É tão estranho isso. Uma pessoa que era extremamente desesperada pra entrar num relacionamento, qualquer coisinha já era meio que um indicativo de que algo poderia acontecer, de algo estaria próximo, ou enfim, eu falei bastante, falei tanto que o vídeo cortou. Eu não, talvez pro próximo vídeo eu vou ver se tem alguma configuração de deixar mais do que 20 minutos. Mas enfim, Diane, hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025. É 1h24. Obrigado por ouvir.